Amém, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Cantemos para o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Você que está tão triste, escute. Olá, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Louvemos o Senhor com alegria, Ele é digno de todo louvor, amém? Você que está tão triste, escute, quero lhe falar. Tudo não está perdido. Levante e comece a andar. Deixe o brilho tomar conta dos seus olhos. Enxugue o rosto e vem cantar esta canção. Vem, irmão, não vai pensar que toda a vida fui feliz. Também chorei, vivi tão grandes pesadelos, mas acordei. Estava como você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam. Pensei, sempre triste serei, mas me enganei, existe luz, me levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei e está escrito: Cristo é o caminho, verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei. Estava como você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam. Pensei, sempre triste serei, mas me enganei, existe luz, me levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei e está escrito: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe neste momento de oração, de reflexão da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor,
no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, vamos ler do verso 14 ao 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo ao Senhor: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil será lançado para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças por Tua palavra bendita e maravilhosa. Graças por esse milagre de estarmos aqui, esse momento que separamos para nos voltarmos para o Senhor e para a Sua santa palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Unge-me, ó Deus, para falar do Teu grande nome, do Teu grande poder. Unge a cada um dos meus ouvintes também, para que esse privilégio possa ser desfrutado no máximo que pudermos, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é a parábola muito conhecida de todos, a parábola dos talentos. Talentos são
dons naturais que Deus distribui a cada um dos seus filhos, e o que cada um faz com os talentos que recebeu de Deus, isso então vai fazer toda a diferença. E nós temos aqui 3 exemplos diferentes, de 3 servos que receberam talentos e cada um usou de uma forma. Toda parábola traz uma lição básica. Geralmente as parábolas contêm muitos elementos e trazem muitos ensinamentos para nós. Neste caso, o ensinamento desta parábola para nós é sobre a produtividade da vida do cristão aqui neste mundo. Fala de uma vida vitoriosa, uma vida transformada, uma vida de transformação de caráter, de aquisições de virtudes. E a produtividade na vida do cristão depende do tipo de relacionamento que ele tem com o seu Senhor. Apenas isso. E só isso é o que vai definir a produtividade de um cristão, de um servo de Deus aqui nesse mundo. Vai depender unicamente do tipo de relacionamento que ele mantiver com o Senhor. Não depende de quantos anos de banco a pessoa tenha frequentado em um seminário, não depende de quantas faculdades, não depende de quantos cursos. Tudo isso é muito bom. Seminário é uma bênção, faculdade é uma bênção, cursos são bênçãos, mas a produtividade de um filho de Deus não depende de nada disso, a não ser unicamente do tipo de relacionamento que ele tiver com o Senhor. Note que os 2 primeiros servos tinham um relacionamento de amor com o seu Senhor. Eles tinham um relacionamento de confiança. O Senhor acreditava neles, eles amavam ao seu Senhor, eles respeitavam ao Senhor, eles admiravam o seu Senhor. Então, quando o Senhor foi embora, eles imediatamente saíram a trabalhar com os talentos que haviam recebido do Senhor. E quando o Senhor voltou, eles tinham em dobro do que tinham recebido. Ou seja, eles produziram frutos. Já o terceiro servo é um caso totalmente diferente. Ele era, diz a parábola, que ele era receoso, ele era medroso. E nós sabemos que o medo paralisa uma pessoa. O medo emperra as bênçãos de Deus e paralisa a vida de uma pessoa. Esse terceiro servo medroso, ele era um poço de amargura. Ele era alguém cheio de ressentimento, de ódio, tudo muito disfarçado dentro dele. Era servo, tudo bem, era servo como os demais, trabalhava para o Senhor, mas no fundo ele falava mal do seu Senhor. Ele diz que o seu Senhor era severo, falava mal. Era servo, mas não acreditava. No fundo, o que ele desejava era a morte do seu Senhor. E todo esse poço de veneno está bem resumido nos versos 25 e 26. Tudo o que estava escondido nesse homem está bem resumido aqui. Começando no verso 24.
Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, fica claro que ele era uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa para baixo. E um servo com medo nunca poderá ser um servo produtivo. A primeira coisa que um servo precisa para ser produtivo é sentir-se amado, é sentir-se compreendido, é sentir-se aceito, respeitado. Essas são as necessidades de todo ser humano: ser amado, ser compreendido, ser aceito, ser respeitado. E esta parábola então mostra para nós o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. O tipo de relacionamento que nós devemos ter para com o nosso Senhor. Amados, quantas pessoas se unem a uma igreja cristã, tornam-se membros, frequentam por anos e anos, mas elas passam anos e anos sem desfrutar o gozo de uma vida cristã verdadeira. E você poderia perguntar, mas em que consiste então uma vida cristã verdadeira? Precisamos voltar um pouco até o jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou para serem robôs programados para obedecer a Deus. Deus os criou para serem filhos. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. Deus os criou então para que fossem felizes, filhos amados, seres humanos valorizados, realizados. Esse é o desejo de Deus para cada um dos seres humanos neste mundo. Que sejam realizados, que sejam valorizados, que sejam amados, que sejam compreendidos, que sejam respeitados. E pela palavra de Deus, nós percebemos que o relacionamento de Deus com Adão e Eva era verdadeiramente um relacionamento de pai para filho, inicialmente. Todos os dias, Deus visitava Adão e Eva, Deus chegava ali ao jardim do Éden, e eles então se sentiam como que nos braços do Pai. Era um relacionamento de confiança, era um relacionamento de amor, era um relacionamento de companheirismo. Mas o ser humano decidiu tomar as rédeas do mundo. E quando o homem decidiu tomar as rédeas do mundo, aqui entrou o problema, entrou o pecado. Quando foi que surgiu o medo? Quando o ser humano tentou ser o Deus da sua própria vida. Quando o ser humano decidiu tomar as rédeas da sua própria vida. Quando ele usou mal a liberdade que Deus lhe tinha confiado. Quando ele usou mal a liberdade que Deus tinha dado com tanto amor, toda a liberdade, mas ele não aproveitou.
Amados, Deus nunca poderia dizer: eu amo meu filho, se não desse a liberdade ao seu filho. A expressão de seu amor é a liberdade. Ele propôs e continua propondo a vida e o bem, a morte e o mal. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Eis que proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, está diante de você, para você escolher o que você quiser fazer da sua vida. O bem, a vida e o bem estão diante de você. Mas a morte e o mal também estão diante de você. O que é que você quer? Alguns perguntam por que é que Deus teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden. Se Deus, sendo onisciente, sabia que o homem iria cair. Mas nós precisamos entender uma coisa: se Deus não tivesse colocado diante do homem a possibilidade do mal, ele não seria livre. O homem não seria livre se não existisse diante dele a possibilidade do mal. É justamente isso, o fato de Deus ter colocado no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, é justamente isso que demonstra o amor de Deus aos seus filhos, dando-lhes toda a liberdade. O homem não seria livre, o homem seria escravo do bem, o homem seria bom unicamente porque não havia a possibilidade do mal. Então ele seria bom, porque ele não teria outra opção. E foi assim que ele optou pelo mal. E quando ele optou pelo mal, entrou o pecado, entrou o medo. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia nos diz que o Senhor, na viração do dia, andava pelo jardim do Éden, mas o homem se escondeu de Deus. Esconderam-se, porque agora estavam com medo. Criaram então a religião do medo. Pastor, o que seria a religião do medo? A religião do medo é aquilo que muitos de nós crescemos com esse conceito. Se eu for bom, Deus me ama. Mas se eu não for bom, Deus não me ama. E aí, se de repente acontece um acidente, primeira coisa que vem à mente: o que será que está errado comigo? O que será que eu fiz de errado para que esse acidente me acontecesse? É a religião do medo. Se eu for bonzinho, Deus me ama. Se eu não for bonzinho, Deus não me ama. Aí de repente alguém da família fica doente, e o que vem à mente? Nosso Deus, que pecado será que está oculto em mim? Que pecado será que está oculto na minha família? Ou se de repente a pessoa perde o emprego, o que vem à mente? Ah, Deus está me castigando. E nós sabemos o quanto o inimigo é terrível e se aproveita disso. Ele lança no rosto das pessoas todos os erros do passado da pessoa, para se aproveitar disso.
Conclusão. A pessoa começa a imaginar: eu não presto. Eu não sirvo para nada. Eu estou colhendo aquilo que... algum castigo. Amados, quando o medo invade o coração, a pessoa começa a pensar tudo que não presta. Eu não sirvo para nada, eu não posso orar, não adianta nem eu orar, Deus não vai me ouvir. O medo invade o coração e muitos acabam vindo para Deus por causa do medo. Mas isso está errado, Deus não quer isso, Deus não deseja isso. Para piorar, muitos líderes cristãos pregam mensagens apenas de exortação, de medo. Medo, medo, medo. Você é pecador, pecador, pecador. Claro que somos pecadores. Mas se você ouve apenas mensagens de exortações, o medo começa a invadir teu coração. Temos que nos preparar. Os castigos de Deus estão chegando. Se não mudarmos, seremos atingidos pela ira de Deus. Olha, a ira de Deus está chegando. Temos que nos preparar. Talvez no ano que vem, Jesus já estará de volta e nós poderemos perder a salvação. Os santos, os filhos de Deus, os servos de Deus, devem se aproximar de Deus por amor. Amém? Os santos, os filhos de Deus, devem se aproximar de Deus por gratidão a Deus. Louvado seja Deus. Deus quer que a gente se prepare, sim. O Senhor Jesus está às portas, sim. Mas eu não devo me aproximar de Deus por medo, por causa do medo, mas por amor a Deus, por gratidão a Deus. Porque praticar um cristianismo só por medo não está certo. Praticar um cristianismo só por causa do medo do castigo de Deus, praticar um cristianismo só para não receber maldição, praticar um cristianismo só para que tudo vá bem na minha vida, não, isso está errado. Porque no momento em que chegar a prova, a pessoa acaba pulando fora do barco. Ela está praticando um cristianismo apenas para que tudo vá bem na vida dela. E quando chegar o momento da pressão, e quando chegar a provação, e quando chegarem as dificuldades, a pessoa vai pular fora. Nós passamos por lutas? Sim. Enfrentamos muita pressão, enfrentamos provações, passamos por dificuldades, mas aquele que se aproximou de Deus por amor, aquele que se aproximou de Deus com gratidão no coração, ele não vai pular fora do barco na hora das provações, das pressões, das lutas e das dificuldades. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Esse terceiro servo da parábola nem sabia que tinha medo de Deus, mas ele tinha medo de Deus. Ele pensava que era mais um servo, ele pensava que era mais um membro do corpo apenas, mas ele odiava o seu mestre. Ele tinha um conceito errado do seu Senhor, do seu mestre. E muitos hoje têm um conceito errado do Senhor. E quantas acusações
saíram da boca desse servo mau, desse servo medroso. Quanto palavrão contra Deus. E tudo veio à tona quando chegou o momento de acertar as contas com o seu Senhor. E cada um de nós também, um dia, teremos que acertar contas do que fizemos com essa vida que o nosso Senhor nos deu. Quando ele viu que o primeiro servo, aquele que havia recebido 5 talentos, devolveu 10 talentos para o seu senhor. Quando ele viu que o segundo servo, que havia recebido 2 talentos, devolveu 4 talentos para o seu servo, e ele que recebera 1, e agora não tinha nada para devolver, então ele se confrontou com a sua própria realidade. Porque teoricamente ele teria que devolver pelo menos 2 talentos. Porque o primeiro recebeu 5, devolveu 10. O segundo recebeu 2, devolveu 4. Esse medroso que recebeu 1, pelo menos deveria devolver 2, mas ele não tinha nenhum para devolver. Ele então nesse momento confrontou-se com a sua realidade de que ele não amava o seu Senhor. Porque o medo havia tomado conta do seu coração. E começaram então as acusações da parte dele. Porque na sua opinião, o Senhor era injusto para com ele. Amados, essa é uma prática do ser humano. Isso é inerente ao ser humano. Para se defender, ele acusa o outro. Já percebeu que o ser humano, para se defender, ele acusa o outro? Desde o Éden. Então, na sua opinião, o seu Senhor é que era injusto. O Senhor então colhia o que não havia plantado. O Senhor era severo. O Senhor cobrava aquilo que não tinha semeado. Então ele disse: receoso, escondi na terra o teu talento. Olha a diferença. Os 2 primeiros, ao receberem seus talentos, saíram rapidinho a trabalhar os seus talentos. Mas o medroso diz: receoso, escondi na terra o teu talento. Uma pergunta apenas para nós refletirmos: qual tipo de cristianismo você pratica? O cristianismo de medo de Deus, ou um cristianismo porque você foi atraído pelo amor maravilhoso do Senhor? Que tipo de cristianismo você pratica? Um cristianismo com medo do castigo de Deus, ou você foi atraído por sua graça maravilhosa, por seu amor maravilhoso? Qual tipo de cristianismo ensinaram para você? Que foi passado para você? Que você tem que se portar direitinho para não receber os castigos de Deus? Errado. Cristianismo é um relacionamento de amor com nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Cristianismo é um relacionamento de intimidade, de proximidade, de comunhão. Cristianismo é enamorar-se de Jesus. Cristianismo é apaixonar-se por Jesus Cristo. Cristianismo é entregar a sua vida
ao Senhor Jesus e viver numa dependência dele completa, é colocar a mão no braço forte do Senhor Jesus e dizer a ele: Senhor, leva-me pelos caminhos desta vida. Senhor, me conduza com tua mão forte. Amados, você não pode se portar bem para ser amado. Pelo contrário, você precisa ser amado primeiro para se portar bem. Todo filho que sente o amor do pai, todo filho que experimenta o amor do seu pai, ele se desenvolve melhor. Quando você é amado, você vai se desenvolver melhor. Todo filho que se sente amado, ele não teme o futuro. Ele não teme os desafios da vida. Por quê? Porque ele está ao lado do seu pai. Ele sente a presença do seu pai ao lado dele. E ele sabe que esse amor do pai é um amor incondicional. Glória a Deus. A produtividade na vida cristã depende unicamente do tipo de relacionamento que o servo terá com o seu Senhor. Você acha que só porque você caiu uma vez, Deus detestou você? Você acha que só porque você escorregou 5 vezes ou 10 vezes, Deus não acredita mais em você? Você está enganado. A Bíblia está cheia de exemplos para nós, de que Deus é um Pai de amor, que espera, que perdoa, um Pai que procura pelo filho perdido, um Pai que chama de volta. Então a minha palavra para você neste momento é: não perca as esperanças. Não importa se você escorregou 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, não perca as esperanças, porque esse Deus, esse Pai é um Pai de amor, de perdão, de misericórdia. Diga: louvado seja Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Ouça bem o que ele diz em Romanos capítulo 8. E resumindo o que ele está dizendo aqui, é que nada vai separar você do amor dele. Graças a Deus. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te convido a um momento de oração a Ele nesta hora. Por favor, curva a sua fronte e fale com Ele. Querido Jesus, Tu és um Deus amoroso, Tu és o Senhor precioso, maravilhoso, conselheiro. Tu és um Deus forte, Tu és o mais belo entre os milhares, Tu és a estrela maravilhosa, a brilhante estrela da manhã, Tu és o Cordeiro Santo que foi morto, Tu és o príncipe da paz, Tu és um Deus que perdoa, que espera, que chama de volta a cada um dos Teus filhos. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua soberania, da Tua majestade. Ó Deus, crendo nessa palavra,
estando nós bem certos disso, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse amor maravilhoso, eterno, bendito, imensurável, o amor do Senhor Jesus por cada um de nós. Eu tomo posse, Senhor, nesta hora, deste amor, e rendo a Ti toda a minha gratidão, toda a minha adoração. Graças te dou, louvado seja o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Continue fiel ao Senhor. Continue fiel na tua oração, no teu devocional, na oração em família. Continue fiel no teu dízimo, na oferta. Deus é um Deus galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. E assim você cumprirá toda a lei do Senhor Jesus, amando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amando ao teu próximo como a você mesmo. Graças a Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com você, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.